Capítulo 4. A cruz e o fardo. Cristão seguiu pelo caminho indicado pelo intérprete, com o coração cheio de esperança. O sol começava a despontar no horizonte, e sua luz dourada se espalhava pelos campos, como se o próprio céu o encorajasse a prosseguir. Enquanto andava, meditava nas lições que havia aprendido, sobre o coração humano, a fé sustentada em meio às tentações, a paciência que espera a recompensa e a coragem dos que lutam por entrar no reino. Essas lembranças eram como bálsamo para sua alma, mas o fardo ainda pesava em suas costas, tão incômodo que a cada passo ele ansiava pelo momento de se ver livre dele. Vi então em meu sonho que o cristão corria e ao lado dele paredes surgiam do lado. Essas paredes tinham o nome de salvação. Contudo, ainda estava sobrecarregado com peso nas costas e com dificuldade corria. Quando alcançou uma colina, estava erguido a uma cruz. Lá embaixo do vale havia uma sepultura. Vi no sonho que no exato momento em que cristão alcançou a cruz, ficou defronte da cruz e o fardo se soltou de seus ombros e lhe caiu das costas. O fardo começou a rolar colina abaixo e continuou seu trajeto até ser engolido pelo sepulcro, onde afundou e desapareceu por completo. Nesse momento, ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o ponto crucial da justificação pela fé, onde o fardo da culpa é removido pela obra consumada de Cristo." Cristão congelou perplexo, sem conseguir se mover, contemplando o que havia acontecido. No sonho cristão seguiu sua viagem, e minha visão por um instante vi outro viajante se aproximando da cruz no topo da colina. Eu ouvi uma voz no sonho: "Veja fiel caminhando com o fardo. Ele acha que tem de carregar o fardo nas costas." Desta vez, algo extraordinário, mas diferente aconteceu. A cruz tomou vida e a cruz tinha um rosto com feições severas e era um ser de uns 4 metros de altura. O ser que era a cruz estava irritada. Pensei por um instante que a irritação da cruz era com o fiel, mas sua irritação era com o fardo que incomodava as costas do fiel. O ser, que gigante, estendeu suas mãos, esticando como o látex da borracha até as costas do fiel, e retirou o fardo de suas costas e jogou lá embaixo da colina. O fardo desceu rolando e a sepultura que estava lá abaixo da colina também se moveu para engolir o fardo. A sepultura mastigou o fardo com vontade e o fardo desapareceu na sepultura. A cruz então voltou à sua forma original, estática, como quem está ali disfarçada, esperando o outro dela se aproximar para manifestar quão forte ela é. Compreendi que alguns o fardo escorrega das costas, que não querem o fardo que carregam, mas outros insistem em carregar o fardo, mesmo quando a cruz tem o poder de arrancar-lhe o fardo das costas. Mas voltemos ao peregrino, porque vi tudo isto acontecer com o fiel sem perder de vista o peregrino. Voltemos à história no tempo, quando o cristão teve o fardo retirado das costas. Depois falaremos de fiel. Cristão foi envolto de uma profunda emoção e disse: "A cruz me libertou. Pela dor dele na cruz, alcanço repouso. Pela morte dele na cruz, sou banhado em vida. O meu peso se foi." Cristão caiu de joelhos ali mesmo, ao lado da cruz, e chorou profundamente, por um tempo quando o choro se dividiu com o riso. Mal acreditava no próprio alívio. Enquanto ainda estava de joelhos, viu 3 seres portentosos com uma coisa iluminada sobre eles se aproximarem. 3 seres vestidos de branco e resplandecentes. Sobre os seres havia um disco de vidro, e sobre o vidro um trono, e sobre o trono uma luz muito forte que não conseguia se ver dentro. Era inacessível, mas podia-se ver que do lado do trono escorria águas. Foram essas águas que vinha do lado do trono que enchiam um cálice, um vaso. E com essas águas o primeiro anjo lavou o rosto do cristão e lhe disse: "Paz seja contigo, teus pecados foram perdoados, tu estás limpo e pode mudar de vestes." O segundo se aproximou, colocou ele novas vestes, e as vestes eram mais que limpas, eram brilhantes, em substituição às suas roupas rasgadas.
O terceiro ser de luz, por fim, veio com um carimbo. Não era um carimbo como o que de um tinteiro. Era como que uma brasa ardente, como aquelas coisas que fazendeiro marcam o gado de sua propriedade para ninguém levar sem autorização. Ele pegou aquele tição em brasas e encostou na testa do rapaz. O anjo então disse: Esse sinal na tua testa é indestrutível. Toma e guarda este pergaminho com cuidado. Ele te servirá de consolo no caminho e te será exigido quando chegares às portas da cidade celestial. Cristão recebeu o pergaminho com reverência, curvou-se em gratidão e exclamou: Que o Rei de Glória seja bendito por tamanha misericórdia. E então os seres desapareceram ali diante dos seus olhos. Depois disso, retomou a caminhada com o coração leve e os pés firmes. Cantava e saltava enquanto andava. Ele pensou: se tivesse uma quadra de basquete ali, eu enterraria umas 2 bolas na cesta. Sentia nas células do seu corpo e no movimento dos seus pés que ele estava leve, muito leve. Seus saltos eram altos e seus movimentos eram ágeis. Ele sentia que Michael Jordan não seria páreo para ele em uma quadra de basquete, nem que o Usain Bolt o acompanharia em uma corrida de 100 metros rasos. Ele caminhava, pulava e cantava uma música que a cruz que retirou o fardo era bendita e a sepultura que engoliu o fardo era bendita. Era uma dessas músicas que a gente escuta os cristãos cantarem e pensa logo: esse povo é doido, agradecer uma cruz e a uma sepultura. Mas agora que vi aquilo no sonho, eu também entendia o porquê desse tipo de música. Eles cantavam sobre essas magias que se vê nos filmes como As Crônicas de Nárnia. Vi então que o peregrino continuou o seu itinerário até atingir um vale onde avistou, ligeiramente desviados da trilha principal, 3 vultos imersos em um sono profundo e acorrentados pelos calcanhares. Seus nomes eram Singularidade, Torpor e Arrogância. Enquanto ainda tentava, avistou 3 homens adormecidos à beira do caminho. Estavam deitados sobre o chão, com correntes nos pés. Os nomes deles eram Preguiça, Sonolência e Presunção. Cristão aproximou-se e os chamou. Acordem! Acordem! O inimigo está próximo e dormir aqui é perigoso. Preguiça murmurou, meio acordado: Deixa-me descansar um pouco mais. Sonolência virou-se para o outro lado e resmungou: Um pouquinho de sono não faz mal. Presunção abriu um olho e respondeu: Não há perigo algum. Se Deus quiser nos guardar, Ele o fará mesmo dormindo. Cristão suspirou, triste. Quantos perecem assim, sonhando às portas da destruição? E seguiu seu caminho. Logo à frente, encontrou 3 homens pendurados por correntes de ferro em árvores próximas ao caminho. Seus nomes eram Hipócrita, Formalismo e Disfarce. Tinham tentado entrar no caminho por atalhos, evitando a porta estreita. Cristão perguntou: Quem são vocês? Mas eles não responderam. Apenas o observavam com semblante vazio, como quem lamenta tarde demais. Cristão desviou o olhar e continuou, refletindo: Há um caminho que parece bom ao homem, mas seu fim é morte. Mais adiante, o terreno começou a ficar acidentado. Cristão percebeu à distância uma colina íngreme, chamada Montanha da Dificuldade. A estrada se dividia em 3 direções. Uma seguia diretamente pela colina acima, as outras 2 contornavam o monte. Uma à direita, outra à esquerda. Na base da montanha havia uma fonte de água cristalina. Cristão bebeu, refrescou o rosto e olhou para as placas de pedra colocadas à beira do caminho. Nelas estava escrito: O caminho reto leva à vida. Os outros 2 conduzem à perdição. Cristão tomou coragem e começou a subir, agarrando-se nas rochas com esforço e determinação. O sol queimava forte e o suor escorria-lhe pela fronte, mas ele não desistia. Enquanto subia, começou a cantar novamente, para dar ânimo a si mesmo. O caminho é estreito, a subida é dura, mas o fim é glória, paz e ventura. Melhor cansar na vereda da cruz do que repousar nas sombras de escuridão. Chegando ao meio da montanha, encontrou um pequeno abrigo feito de pedra,
um lugar de descanso para os viajantes. Sentou-se, respirou fundo e tirou o pergaminho do peito, lendo novamente as palavras escritas nele. O texto lhe trouxe conforto e renovou sua fé. Mas enquanto lia, o sono o venceu. Adormeceu profundamente, e o pergaminho escorregou de suas mãos, caindo no chão. Quando acordou, o sol já se punha. Levantou-se apressado e retomou a subida, sem perceber que o pergaminho havia ficado para trás. Ao chegar ao topo, Cristão olhou para trás e se entristeceu. O caminho que subira era íngreme e perigoso, mas já havia superado. E à sua frente, o caminho parecia mais suave e belo. Mas ao colocar a mão no peito, notou que o rolo havia desaparecido. Entrou em pânico. Procurou nos bolsos, na bolsa, nas vestes. Nada. "O rolo!" gritou aflito. "Onde está o rolo que o anjo me deu? Sem ele não poderei entrar na cidade." Então lembrou-se do sono no abrigo e percebeu o erro. "Ai de mim! Adormeci quando devia vigiar." Correu de volta pela encosta, subindo e descendo as pedras até chegar ao abrigo novamente. Lá, ao chão, encontrou o rolo exatamente onde o havia deixado. Caiu de joelhos, tomou o pergaminho nas mãos e chorou amargamente. "Que o Senhor perdoe minha negligência. Se não tivesse misericórdia, eu teria perdido tudo." Guardou o rolo no peito e retomou a subida com lágrimas nos olhos, prometendo a si mesmo nunca mais dormir quando deveria vigiar.